da curva, né, que representa a diferença entre vapor e gás, certo? Então a gente cresceu achando que vapor e gás são as mesmas coisas, certo? Mas na verdade vapor e gás eles têm uma certa característica, são estruturas um pouco diferentes. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A diferença entre vapor e gás, qual que é? Nós vimos nos gráficos anteriores, né, nas curvas anteriores, o seguinte, que essa parte aqui é a parte que a substância está no estado sólido. Essa parte aqui é a parte que a substância está no estado líquido, né? E essa aqui, ó, como já está escrito, a substância está no estado de vapor. Então, o que nos interessa, professor? O que nos interessa, bebês, é isso aqui, ó. O que vai nos interessar é isso aqui, essa parte do vapor. Lembra que eu te falei que a substância ela tem um ponto triplo, que é quando ela está às três ao mesmo tempo, sólido, líquido e vapor. E aqui nós temos o ponto crítico. No caso do ponto crítico, a substância está atingindo aqui a temperatura crítica, que a partir dessa temperatura a substância muda a sua característica de vapor para uma característica de gás, certo? Ela vai mudar a sua característica de vapor para uma característica de gás. Então, como é que a gente vai saber a diferença? Pensa comigo aqui, ó. Se você pegar, imagina que você pega um ponto aqui do de vapor, né? Um ponto, vou colocar aqui um ponto azul, certo? Um pontinho azul bem aqui, ó. Imagina que a gente pega uma molécula, tá? Um pontinho azul aqui. Aí você lembra o seguinte, que aqui é a pressão e aqui é a temperatura. Então, olha o que a gente vai fazer com a pressão. Aumenta a pressão desse ponto, certo? Imagina que eu aumente a pressão. Lembra que a pressão aumenta para cima, ó. Então, se eu aumentar a pressão de uma coisa que é vapor, o que ela vai virar? Olha só comigo, ó. Aumenta a pressão de uma coisa que é vapor. O que acontece? Vira líquido. Certo? Diminui a pressão daquilo que estava vapor. O que acontece? Ela volta. Então, veja a diferença. Eu aumentei a pressão, ó, aumentei a pressão, ó, a substância virou líquido. Retirei essa pressão, ela volta para vapor de novo, certo? Então, eu posso ter isso aqui se movendo, né? Ó, aumenta a pressão, ela vai para líquido. Tira a pressão, ela volta para vapor. E perceba que eu estou a 90 graus da temperatura. Então, nesse caso aqui, nós tivemos uma temperatura constante. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó. Colocou o ponto, aumentou a pressão no meu líquido. Retirou a pressão e volta para vapor de novo. Isso é espontâneo. E isso com o quê? Temperatura, não esquece que nós tivemos aqui, ó, temperatura, tá, ó, temperatura constante, tá, temperatura constante. Nós tivemos aqui uma temperatura constante nesse processo de mudança. Então, o que aconteceu? O vapor mudou de fase, tá? Variando a pressão, mantendo a temperatura constante, o vapor mudou de fase, certo? Lembra aí, variando a pressão, mantendo a temperatura constante, o vapor mudou de fase. Vamos ver se isso acontece com o gás. Vamos dar uma olhada aqui no gás, ó. No caso dos gases, o que acontece? Imagina que eu tenho uma bolinha azul aqui, ó, uma molécula de gás. Faz o seguinte, faz a mesma coisa que eu fiz com o vapor. Aumenta a pressão do gás. Opa, aumentei a pressão do gás. Aumentei a pressão do gás, o que aconteceu? Continuou o gás. Diminui a pressão do gás, o que aconteceu? Continuou gás. Certo? Então, viu aí a diferença? O vapor, quando você varia a pressão dele a temperatura constante, ele muda de fase. O gás não faz isso. Certo? O gás não faz isso. Professor, como é que eu faço para transformar gás em vapor? Eu tenho que variar a temperatura. Certo? Para transformar gás em vapor, eu tenho que variar a temperatura. Então, essa é a diferença entre eles. Vamos aqui comigo, ó. No caso do gás, aliás, do vapor, o que acontece? Muda de fase, variando pressão e temperatura constante, ó. Muda de fase, pode escrever aí, ó. Muda de fase,
variando-se a pressão com temperatura constante. Então, o vapor muda de fase variando-se a pressão com temperatura constante. Se eu mudar, ó, aqui eu mudo a pressão com a temperatura constante, ele muda de fase. E o gás, professor? Como é que é o gás? O gás, bebês, é o seguinte: o gás, ele mantém a fase variando-se a pressão, com temperatura constante. Sacou? Olha a diferença. Ele mantém aqui, ó, o vapor ele muda de fase se você variar a pressão dele com temperatura constante. O gás não. Ele mantém a fase variando a pressão com temperatura constante. Então você pode pensar, como é que eu faço para transformar um gás em vapor? Eu tenho que variar a temperatura dele. Tá? É necessário variar a temperatura dele, porque se você variar só a pressão e manter a temperatura constante, ele continua gás. Essa é a diferença entre vapor e gás. Tudo bem? Essa aí é a diferença entre vapor e gás. Tá? Já já a gente retorna com a última parte da aula, que é o efeito Tyndall. Só um minuto.